Continuando o que eu vinha dizendo na parte 1, eu obviamente vou pressupor que quem está aqui assistiu a parte 1, porque esse vídeo é uma continuação direta, eu inclusive os vídeos juntos, só dividi porque se eu colocar num vídeo só o povo não assiste. Enfim, como eu ia dizendo, na parte 1 dessa trilogia de vídeos, embora Carol Danvers tenha sido alçada de figurante a manda-chuva do dia para a noite nos quadrinhos, essa entrada abrupta no holofote da editora não precisava se refletir no cinema. No universo live action, tudo podia ser diferente, mais bem trabalhado, com mais cuidado e mais capricho. O legado da personagem na versão cinematográfica poderia ser outro, livre das bizarrices que houveram nos quadrinhos, como eu disse lá no primeiro vídeo. Seria praticamente um novo começo para a personagem, mas infelizmente não foi bem isso que aconteceu. A coisa já começou ficando complicada quando contrataram para interpretar a personagem uma atriz difícil. Brie Larson é uma atriz pouco comercial, que não tem afinidade com blockbusters e nem muito menos é chegada em cultura nerd. Ela não gostava de super-heróis e muito menos via com bons olhos a ideia de ter que atuar em fundos verdes e ficar vinculada a uma única personagem durante anos ao longo de vários filmes. Kevin Feige teve que forçar a barra com ela para ela aceitar o papel. Não seria nem exagero dizer que a Brie Larson entrou nessa contra a vontade, pelo menos a princípio. E também vale ressaltar ainda outro detalhe, né, que embora esse detalhe não importe tanto assim, mas acrescenta nos contras, que é o detalhe de que a Brie Larson não preenche muito o biotipo de Carol Danvers, né? A Carol Danvers é uma loira, militar e parruda. A Brie Larson nem é loira e nem tem porte físico, sendo baixinha e magrinha. Mesmo depois de todo o preparo dela para interpretar, veja aí, ela toda malhada e o corpo que ela conseguiu pegar ainda passa longe do porte da Carol Danvers original. E como nada é tão ruim que não possa piorar, talvez por antecipar o hate que estava prestes a receber com o papel, Brie Larson queimou a largada e começou a disparar comentários ácidos contra o público e contra os críticos, comprando briga com muita gente, e até deixando transparecer um clima de inimizade dela com o resto do elenco da Marvel. Surgiram rumores de que o resto do elenco já não gostava dela, e isso também influenciou o público, porque se o elenco não gostava, ou pelo menos era o que o público, parte do público, pensou que fosse verdade, pensou que o elenco não gostava dela já, aí isso também incentiva o próprio público a também já não gostar dela. Então uma coisa leva a outra e vai piorando a situação num efeito dominó. E o que é pior de tudo é que não dá nem pra saber se isso é verdade, né? Não dá nem pra saber se existia mesmo essa inimizade do elenco com ela ou se isso era só uma impressão que algumas pessoas tinham na hora que assistiam as entrevistas e tal. Mas eu não sei, deixa aí pra você ver. Olha aí, parece que o pessoal tá de má vontade com ela também? Eu não sei. Me diga aí o que você acha nos comentários. O que sabemos com certeza é que tudo isso colocou numa saia justa os roteiristas e diretores do filme dela, que agora iriam ter que caprichar o dobro nesse filme para compensar a nuvem de má vontade que estava formada. Brie Larson ateou fogo no mundo e agora a produção do filme que se desdobre para entregar um filme espetacular e apagar esse incêndio. Porque depois de tanta confusão, é bom que esse filme dela seja uma obra-prima, viu, para acalmar os ânimos. E acontece que quando mais se precisava que entregassem uma obra-prima, era uma necessidade, precisávamos disso, quando mais se precisava que entregassem uma obra-prima para salvar a pátria, foi justamente aí, quando a produção resolveu se peidar toda e entregou um bagulho muito do mal acabado. Eu assisti o filme na estreia, mas eu já estava apaixonado por ela no trailer um ano antes, então eu fui ver esse filme dela no maior esquema não vi já amei. Eu saí do cinema suspirando e, portanto, a minha memória daquele dia não é parâmetro para nada. Assim como também não é parâmetro para nada o dado de que esse filme bateu 1 bilhão de bilheteria, né? Coisa que todo mundo sabe que foi em função dele ter sido lançado no intervalo entre Guerra Infinita e Ultimato, que fez todo mundo achar que ele daria pistas sobre como Thanos seria derrotado. Foi por isso que todo mundo foi ver o filme dela. Não é porque estavam indo com a cara dela, não. Olhando hoje, estando mais sóbrio, né? Os problemas do filme gritam. Na verdade, o filme todo é um problema. Difícil é achar algo nele que se salve. Pra começar, que esse filme se passa nos anos 90. Ah, meu Deus. Os gadgets que ela é obrigada a criar com coisas dos anos 90, tipo telefone... Não, é claramente... cabine telefônica. Tem cena no roteiro escrita... 2 cenas com internet de escada. Não, mais. Né? Acho que tem umas 5 cenas de internet de escada. Tipo, Umas 5 cenas. Eu Mas entendi. funciona, porque no cinema, quando aparecia o... da conexão de escada, todo mundo... Porque eu passei por isso também. Então é claramente a Marvel tentando criar uma aproximação, uma empatia com o público por meio de coisas que são familiares para todos. Mas é um desespero, porque
colocado assim no roteiro. Não, eu quero colocar essa cena aí. Não pode, cara, não pode, mas eu vou. E aí o cara força a cena lá, Preciso saca? colocar um fliperama aí. Eu tenho que... Eu preciso fazer uma piadinha com o fliperama. Tem que ter um fliperama nesse roteiro. Não cabe fliperama, cara. Vamos pôr o fliperama aqui. Ah, foda-se, põe seu fliperama aí, seu cuzão. É isso, eu imagino os caras brigando escrevendo esse filme aí. Não é possível, Danielzinho. O fliperama, Danielzinho. Fliperama gera outra cena ridícula. Várias cenas constrangedoras, bicho. Aí você tem essa atuação. Quem teve essa ideia, velho? Ele fica ali na cronologia antes do primeiro Homem de Ferro, que teoricamente já era o mais inicial da cronologia, né? Depois do Capitão América. Ele só perdia pro Capitão América em mais distante na cronologia. A cronologia era Capitão América, o primeiro Vingador, Homem de Ferro 1. E aí o Capitão Marvel vem pra se encaixar entre os dois, depois do primeiro Capitão América e antes do primeiro Homem de Ferro. Então, esse filme aqui dela é na verdade um filme da fase 1, perdido aqui na fase 3. O que é que esse filme tá fazendo aqui então? Isso já cria uma série de incoerências, uma dissonância entre o fato da personagem ser nova ao público e o filme querer nos dizer que ela já existia antes dos Vingadores. A gente saber que ela é um acréscimo ao grupo agora e o filme querer nos dizer que ela ajudou a fundar o grupo e foi parceira do Nick Fury. O filme tenta forjar uma falsa sensação de eu já estava aqui e você não sabia. E isso soa muito forçado. É muito mentiroso. A dissonância é tamanha que em Ultimato tem essa cena aqui, ó. Trabalhamos melhor depois do fato. Somos os Vingadores. Somos os Vingadores, não os precavidos. Ok. Né? Todos compreenderam. Agora senta, Ok. tá? Não, isso tem que Tony, ficar você tá claro. doente. Ela é ótima a Senta, propósito. anda, Precisamos de você. senta. É sangue novo. Mas peraí, sangue novo? Ela é sangue novo? Mas como assim? O filme dela mostrou que ela já estava lutando quando o Tony ainda era criança. Ela tá nessa vida desde antes dos Vingadores existirem, então como assim ela é sangue novo? Ela é mais antiga que todos eles. Tá vendo? Não faz sentido, né? A Marvel nem sabia o que estava fazendo direito. É esse tipo de cena que faz você sentir como a Marvel não sabia o que estava fazendo direito e nem sabia o que queria causar. Capitã Marvel é um filme que tenta dizer que ele pertence à fase 1. Tenta dizer que a Capitã Marvel sempre existiu desde o início. E muita gente não engole isso, e com razão. Durante anos, eu fui tradutor da Capitã Marvel. Você é o tradutor, inclusive, desse lançamento da Esse Panini. lançamento da Panini que compila uma das fases mais recentes dela. Se você ver, meu nome tá aqui. Eu fui o tradutor. É, velho. E eu leio histórias da Aqui, Capitã ó, Marvel. tradução Alexandre Calari. Pois da é, hora. Panini. Então eu traduzo a Capitã Marvel, traduzi durante anos a personagem. Eu leio histórias da Capitã Marvel desde quando ela era Miss Marvel, tá? Então provável que eu manje muito mais do que você. A Capitã Marvel, a Carol Danvers, vamos colocar assim, é uma das personagens mais antigas da Marvel. Ela existe há muito tempo. Pela sinopse, você já sabe que esse filme se passa nos anos 90. Então tem uma lacuna temporal aí. Deve ter acontecido. 10 anos e aconteceu pouco, né? Aconteceu a história da Miss Marvel. Quase 20, né? Quase contando o filme atual. É porque o Homem de Ferro começou em 2008. Não, são 20 anos que ela fica São fora. 20 anos, cara. Então tem essa história dos anos 90 da Capitã Marvel e tem essa lacuna até o período dos Vingadores. Então você assiste o filme todo esperando assim, eu pelo menos, enquanto o filme tava ruim, eu tava pensando que ia comer já na hora que eu saísse do cinema. Nossa, aí eu ficava pensando assim, Ale, pelo menos o final vai valer a pena. Porque o que eu mais queria ver era como eles vão justificar. A integração. Como eles vão justificar a ausência da Capitã Marvel por 20 anos neste universo compartilhado, como ela ficou fora tanto tempo e como ela vai voltar. Eu queria muito Como ver é que isso. ninguém tinha notícia dela? Só Como é que Nick ninguém Fury, sabe né? dela e como ela vai voltar? Só que é muito ruim. Aí chega isso, é um soco na tua cara. Seu fã babaca, quem mandou você esperar por isso? Toma! É isso, cara! É muito ruim, Não, gente! ó, isso é tosco, mas não é só isso, cara. É isso sim, isso é muito tosco! Isso é tosco, mas não é só isso. Ou esse filme tinha que ter sido feito lá atrás, ou então não querer meter essa de que a Capitã Marvel sempre existiu, porque é mentira. E quando a gente sente que a obra tá mentindo pra gente, o nosso envolvimento e imersão nela vai pro caralho. Eu acho que nem mesmo pra uma próxima geração de pessoas aí, de os filhos de vocês que estão assistindo aqui, que assistiram Ultimato no cinema e vibraram como o estádio de futebol lá no Vingadores Ultimato, talvez os filhos de vocês, uma próxima geração, nem pra essa próxima geração, que tenha nascido depois que o UCM acabar e for assistir todos os 50 filmes da Marvel em ordem cronológica, nem assim essa ideia de que a Capitã Marvel sempre existiu vai soar plausível. Porque também teria que ter pistas dela nos outros filmes, né? E o que ocorre é o inverso. Em Vingadores 1, o Nick Fury fala do Thor como se fosse o primeiro extraterrestre que a S.H.I.E.L.D. encontrou, contradizendo totalmente os eventos que iriam aparecer depois em Capitã Marvel, onde lá estabelecem
que o contato foi com a raça Kree. Ela foi o primeiro contato alienígena que a Terra teve, que a S.H.I.E.L.D. teve. Foi o contato com a raça Kree que gerou a preocupação de criar a iniciativa Vingadores. É o que a gente vê em Capitã Marvel. Um furo desse tamanho acaba gerando a sensação oposta do que devia ocorrer, que seria a gente ver sinais de que a Capitã Marvel tem sido vista, que ela tem se manifestado, que ela tem sido notada, que ela tá por aí. Isso sim estabeleceria que ela sempre esteve aqui. E o que o filme cria, a gente vê em Vingadores 1, é o contrário. Eles fazem questão de apagar que um dia ela passou por aqui. Claro, foi escrito depois. Aí é que tá, o problema é esse, né? Foi escrito depois. Então esse filme dela, ele tenta criar um retcon onde nem existia brecha pra isso. O que torna tudo ainda pior. E a gente precisava disso, precisava desses sinais dela aparecendo, dessas pistas dela, igual Thanos, que teve manifestações, aparições aqui e ali. Era pra ter tido dela também. Pra quando chegar em Ultimato, não ficar parecendo que o roteirista simplesmente tá aqui metendo louco e tirando personagem do c***. Porque por mais que eu odeie admitir, é isso que parece quando ela brota do nada na frente da nave pra buscar o Stark. Véi, eu amo essa cena, o jeito que o Stark acabou de mandar sua última mensagem de despedida. Ele tá perdido no meio da galáxia, isolado, a anos-luz de distância de qualquer socorro, completamente sem esperança. O oxigênio da nave tá acabando já. Ele sabe que vai morrer. E ele fecha os olhos, entregando os pontos. Quando então, a luz aparece no rosto dele, como se o sol viesse até ele. Olha como essa cena é poética. E a luz vai se revelando o rosto dela, com esse ar tranquilo, quase que um sorriso aqui de quem diz: todos os seus problemas acabaram, porque eu estou aqui. Véi, quando eu me casar, é isso que eu quero sentir toda vez que eu olhar pra minha esposa. Essa cena fez eu me derreter tanto, mas ela não faz nenhum sentido. Não houve construção para chegar nela. É um óbvio Deus Ex Machina. É um Deus Ex Machina, o qual, a fim de ser disfarçado, ensejou a produção de um filme solo dela às pressas, cujo resultado só poderia ser algo muito do mal feito. O filme não consegue apresentar direito nenhum dos conceitos da personagem. Vamos lá, a personalidade dela que tanto reclamam. Sim, ela é marrenta e arrogante, e isso tem um motivo muito lógico. Ela é traumatizada por ter sido menosprezada e humilhada a vida toda. Desde criança, tratavam ela como uma imprestável, como uma inútil, não deixavam ela fazer nada, tiravam ela pra merda. Ela era saco de pancada. Ela cresceu debaixo de proibições e repressões que a fizeram desenvolver, como um mecanismo de defesa, uma postura de altivez. Porque todo mundo que se aproximava dela era pra pisar nela. Ela era saco de pancada. Ela teve que desenvolver essa postura de altivez. É uma autopreservação dela. É a única forma que ela teve de ser respeitada. Sem isso, todo mundo montava nela e fazia ela de tapete. Então ela teve que aprender a botar moral para ser respeitada. Ela aprendeu a se impor na marra para conseguir ter paz. Aí eu te pergunto, aonde que tá isso no filme? O pai dela era um embuste que fez ela crescer se sentindo uma imprestável inútil. Quantas cenas nós temos mostrando a opressão do pai dela? Tem 2 frases, mano. Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá! A galera tirando ela pra merda, que tanto moldou a vivência dela, era pra ter 20 minutos disso no filme. Mostrando ela adolescente, depois a vida dela no exército, de como ela foi subindo de patente em patente, tudo que ela teve que superar pra passar de uma pra outra. A carreira dela no exército era de suma importância, na Força Aérea, né, no caso. Era de suma importância pra construção da personagem, pelo amor de Deus, mano, escola de roteiro. Que foi um imbecil que escreveu esse filme, cara. Que trabalho porco. Isso é a construção da personagem, sua motivação, é peça vital da conexão do sentimento do público com a personagem. Deveria haver uns 20 minutos do filme estabelecendo essa construção. Mas os roteiristas comeram merda e decidiram contar tudo isso. Eles decidiram contar tudo isso em flashbacks de 10 segundos. 10 segundos! O filme quis explicar todo esse contexto de fundo da vida dela em 10 segundos salpicados pelo filme. Como que o público vai comprar a motivação dela desse jeito? Me diga, como? Imagine se toda a relação com a morte do tio Ben fosse apresentada em 10 segundos, num flashback salpicado de 10 segundos, no filme do Homem-Aranha. Que entendimento nós iríamos ter sobre a importância do tio Ben e que transformações ele gerou na motivação do Peter Parker? Pois foi isso que fizeram com a Capitã Marvel. Toda a explicação da motivação da personalidade da Carol Danvers é salpicada em 10 segundos no filme dela.
Isso porque o roteiro perde muito mais tempo tentando desenvolver a trama conspiratória da infiltração dos Skrulls na Terra, tirando todo o tempo que teria para desenvolver a personagem título. Esse tempo que era para desenvolver ela foi todo usado para fazer essa trama de espionagem, a qual o roteiro também faz pessimamente. Eles deixaram de desenvolver a personagem para dedicar todo o tempo, investir todo o tempo de tela nessa trama, e que nem isso eles fazem que preste. Por conta de um áudio da caixa preta do avião. Naquele acidente desgraçado, eles tinham um áudio mais limpo do que esse da nossa gravação aqui. Nos anos 90. Nos anos 90. Como que ele conseguiu? Na coincidência também, porque ele é foda. Só o Talos conseguiu, sim, porque ele conseguiu. E acabou. Quando ela ouve a caixa preta, ela começa a lembrar de coisas que não foram transmitidas para ela ao redor do filme, ao longo do filme. Não foram. Como, por exemplo, a localização, as coordenadas da nave que está estacionada lá no espaço. Coordenadas, pelo amor de Deus. E aí os caras falam, não são coordenadas. Ela, não, são os códigos dos estados, do distrito, uma coisa assim. Pode ser que ela tenha visto isso lá nos arquivos confidenciais. Mas seria outro furo, porque se ela, a senhora, estava fazendo isso tudo escondido... Ia ter arquivo? Ela ia botar isso no arquivo? Eu vou registrar tudo. Tô fazendo tudo escondido aqui e vou deixar registrar. Porque eu sou uma funcionária em tanto. Porque o exército da Terra tem que saber onde tá a nave que eu tô escondendo. Cara, me irrita. Sabe o que me irrita também? Não tem como, Danielzinho. Me irrita umas pequenas coisas. O Jude Law tem todo esse trabalho de apagar a memória dela, fazer transfusão de sangue, levar pra ela o planeta, mudar toda a identidade dela, convencer... Aí o nome, vamos batizar ela. A gente mudou toda a origem dela. A gente já convenceu que ela nasceu aqui no nosso planeta. Ela tá na nossa mão. Ela tá na nossa mão. Dobramos a mulher. Vamos inventar o nome. Ah, foda-se o nome. Põe a última sílaba do nome dela da Terra, mas põe Verse. E deu a placa quebrada. Aí tem uma plaquinha quebrada. Carol Danvers. A placa tá claramente tampando o nome dela, né? Primeiro, quem que achou que a placa podia ser naquele formato? Não tem como, mano. Aí, beleza, esse é outro problemão. Mas vocês sacaram esse lance dela descobrir a localização da nave da Marvel? Ou ela lembra de cabeça, como se a Marvel tivesse contado tudo pra ela, o que não contou, porque nós acabamos de ver todo o flashback, ela não contou, ela revelou que era Kree e morreu, não contou localização de nada, ou ela pegou no arquivo de cabeça e deduziu. Mas no arquivo não faz sentido estar registrado uma alienígena registrar no arquivo terrestre as coisas que ela tá fazendo escondidas. Não faz sentido. Aí eles falam, temos que ir pra lá. Eles estão naquele momento numa cidadezinha de interior, numa fazenda afastada de tudo, mas isso vai me transformar um avião da SHIELD, tudo bem, um pouco mais tecnológico, numa nave espacial, cara. Pra sair da órbita. Eles não tem nada lá, assim, não tem uma ferramenta. Tem trator, Drago. Tem foice. Tem um monte de coisa. Parafuso e porca, meu. O que é isso? Você não se chama MacGyver? Dá pra fazer. Aí vem o roteiro. Mas, gente, eles precisam ir pra lá pro espaço. Como é que vai? Foda-se. Fala que virou esse avião. Aí eles vão pro espaço e a nave tá camuflada, gente. A nave tá antes ela tá com o uniforme verdadeiro das cores, cara, lá. Essa cena a troca das cores do uniforme é uma brega, hein? Muito brega. Só que esse uniforme, lembrando, apesar de estar com cor vermelho, dourado e azul, ainda é um uniforme Kree. É o mesmo uniforme, ela só mudou a cor. Ainda é um uniforme Kree. Kree, que são, lembrando, os vilões do filme. Aqueles que a Marvel estava fugindo, estava se escondendo. Se a Marvel camuflou a nave no espaço, foi para que os Kree não a encontrassem. Ela estava protegendo os Skrulls lá dentro. E a Miss Marvel chega e, milagrosamente, ela sabe a localização, sabe que está lá, mexe no uniforme dela e descamufla a nave. Como que no uniforme dos inimigos está a tecnologia para descamuflar a nave, velho? Não tem como, essa Marvel é uma incompetente. É muito tosco. Não teria como ela descamuflar aquela nave, pessoal. Isso é furo atrás de furo. Você fala, meu Deus, como que ela descamuflou essa porra dessa nave? Como que ela sabe que essa nave tá aí? A Marvel não contou nada disso pra ela, isso não tem que estar acontecendo. Não, eles simplesmente chegam... Vem a apresentação da família Skrull de margarina. Sim. E aí a menininha Skrull chega, vou até ficar pequenininho aqui, ó, pra imitar como é que é a menininha. Ela chega na Capitã Marvel, acabou de ver a Capitã Marvel. Vamos jogar fliperama? Uma estranha que acabou de chegar. É muita versão de barra. Uma estranha com o uniforme do inimigo. Se chega um soldado na sua casa. Não, chegou um soldado em casa, óbvio que eu vou chamar ele pra jogar PlayStation. É pra botar um fliperama na cena, cara. E vai lá brincar com ela. É horroroso. Outra coisa que não vemos hora nenhuma, o treinamento dela. Quando ela aprendeu a lutar? Que tipo de técnicas ela treinou? Não temos cenas dela aprendendo nada para que nós sintamos crescimento ou evolução da personagem. Como que eu posso exigir que alguém se afeiçoe a uma personagem desse jeito, mano?
Isso não faz sentido. Que roteiro vagabundo é esse, velho? Nem sequer nas cenas de luta a gente sente algum tipo de transformação ou melhoria. Pra começar, que mal dá pra entender as cenas de luta, diga-se de passagem. São todas mal coreografadas, extremamente mal filmadas, cheias de cortes abruptos que impedem que a gente se situe na geografia da cena ou sinta o impacto dos movimentos. É muito raro uma cena que a gente consegue identificar exatamente quem é que tá batendo, quem é que tá apanhando e como foi a pancada. Então quer dizer que nem a motivação da personagem foi apresentada e nem a trajetória de aprendizado dela foi apresentada. Ela não tem uma cena se esforçando para dominar alguma habilidade ou absorver alguma lição. Quem foi seu mentor? O personagem do Mar-Vel tá no filme. Foi transformado em mulher aqui, mas ok. Aqui, né, no caso é a Mar-Vel, ela tá aqui. Ela devia ser a mentora, a mestra, a guia. Aquela que daria para Carol o motivo pelo qual lutar. A Mar-Vel estava construindo a máquina, que nos quadrinhos era o Psicomagnetron. Aqui no filme eles mudaram, né? É outro conceito, é um conceito adaptado como uma máquina chamada de motor de velocidade da luz, também chamado de Projeto Pegasus, desenvolvida à base, no caso aqui, né, que todo mundo viu lá, a base do Tesseract, que mais tarde viria a se descobrir que era a joia do espaço. Quer dizer, mais tarde não, né, porque o filme é escrito depois, né? Enfim, você entendeu. Quando no filme nós vemos a Mar-Vel trabalhando nessa máquina? Quando foi? Qual é a cena? Me diga aí, qual cena a Mar-Vel tá lá descobrindo, como é que encaixa as peças, montando, elaborando a engenharia da máquina, né? A gente vê esse projeto sendo desenvolvido, vê ela trabalhando no projeto Pegasus. Cadê? Quando? Em que cena nós vemos isso acontecer? Quando nós vemos ela inspirando a Carol em alguma coisa, em nome da causa? A Mar-Vel está construindo essa máquina com o objetivo de chegar a novos lugares para dar um lar após os refugiados. É uma ideia de dar um fim na guerra Kree-Skrull que estava acontecendo. Ela está falando de raças intergalácticas que tiveram seu planeta invadido. É uma causa nobre. Nós devíamos ter visto cenas da Mar-Vel fazendo discurso sobre isso, inspirando a Carol, ensinando ela sobre o que é justo e digno a ser buscado. Um discurso inspirador que passe valores, ensine o caminho que vai levar a Carol a ser heroína. Em que momento nós temos uma cena dessa no filme? Da Mar-Vel ensinando a ela? Quando? Qual cena? Qual minuto? Me dê a minutagem do filme que acontece isso. Hora nenhuma! Não tem cena disso hora nenhuma no filme. Não tem nada disso no filme. O filme não se detém a desenvolver nada do laço da Carol com a Mar-Vel. Olha quanto tempo de tela tem o Tio Ben e quanto tempo de tela tem a Mar-Vel. Isso aqui era pra ser uma relação igual Peter e Tio Ben. O filme enfia no cu. Eu tenho vontade de bater nos diretores incompetentes desse filme quando eu vejo a cena em que ela e a Mar-Vel são atacadas e vem o Ion Rogue pra tentar tomar a máquina Pegasus e a Carol nem sequer sabe ao certo como que está lidando. Porque essa cena aqui é bonita, essa cena aqui é muito boa, talvez seja uma das melhores cenas, se não a melhor cena do filme. Em termos narrativos, né, em termos de construção narrativa. É essa cena aqui. Porque a Carol aqui, ela não sabe o que é essa máquina ao certo. Exatamente porque nós não tivemos cena, né, dela trabalhando na máquina, da Mar-Vel construindo a máquina, explicando pra Carol nada. A Carol não sabe exatamente o que é essa máquina nem pra que serve. Mas ela sabe que a máquina foi criada para libertar povos, ela sabe o básico. E esse cara, ela sabe que esse cara tá vindo pra roubar e usar a máquina pra oprimir povos. Então ela sabe que a Mar-Vel tá construindo essa máquina pra salvar pessoas e esse cara tá vindo roubar a máquina pra usar, pra matar e oprimir pessoas, oprimir povos que são as raças que os Kree dominam. Então a Carol vem e se opõe a isso. Ela se opõe a isso com tanta bravura que ela fica imediatamente disposta a sacrificar sua vida. Em ferir você. Não? É que tantos tiros meio que deram outra impressão. O núcleo de energia. Onde ele está? O apoio já está quase chegando. Você tem 2 minutos até estar cercado. Então não existe razão em prolongar essa conversa. Vocês têm noção do que é essa cena? A Carol não era o alvo. Ela podia muito bem escapar dali. Ela podia ir embora, sair correndo. O Ion Rogue não estava nem aí pra ela. Ela não precisava se colocar em risco aqui. Não era sobre ela. Mas ela vem confrontar o Ion Rogue para tentar impedir ele de roubar e usar a máquina para oprimir, para matar, para massacrar as raças que os Kree vão dominar. Ele vai usar a máquina para isso. Então a Carol, que não tem nada a ver com esse BO,
ela resolve ficar ali para confrontar o cara. E ela fica e atira na máquina. Ela atira na máquina tendo em mente que a explosão vai despedaçá-la. Ela sabe que a máquina vai explodir ali e vai acabar com ela. Ela vai virar pó ali. Ela faz isso só para que o Yon-Rogg não pegue, porque ele vai usar para fazer mal a outras pessoas. Pessoas essas que a Carol nem sabe quem são. Mas ela se coloca naquela situação de risco, porque ela coloca essas pessoas que ela nem sabe quem são acima de si mesma, ela sendo só uma humana qualquer. Isso mostra a nobreza do coração dela. Essa cena tem o mesmo conceito dessa cena aqui, ó. Se ganha a guerra com coragem. Granada! Afaste-se! Pra trás! A Carol Danvers atira na máquina tendo em mente que está sacrificando sua vida fazendo isso. É como se, como recompensa pela sua bravura, ela recebesse a capacidade que estava contida na máquina. Pela sua bravura, a máquina se transfere para ela, é como se fosse. A máquina passasse a ser confiada a ela. A máquina, cuja função, segundo a Marvel, era de encerrar guerras. Tamanho seria seu poder. Essa cena da Carol mostra que ela era heroína antes de receber qualquer poder. Ela aqui é só uma mulher. Como o Dr. Erskine diz pro Steve Rogers lá no filme dele, o Steve Rogers tem um soro. Porque um homem forte, que sempre conheceu o poder, pode perder o respeito por esse poder. Mas um homem fraco conhece o valor da força e conhece a compaixão. Obrigado. Eu acho. Pega. Mas o que quer que aconteça amanhã, me prometa uma coisa. Que vai continuar sendo quem é. Não um soldado perfeito, mas um homem bom. Aos homens pequenos. O herói que ele é não é um super soldado, mas um homem bom. E essa cena mostra que a mesma ideia define a Carol Danvers. Não uma guerreira intergaláctica, mas uma mulher bondosa. E agora, a essa mulher de tamanha bravura e nobreza, foi confiado o poder de mover planetas. Mas a despeito da profundidade e beleza dessa cena, nós não sentimos nenhuma emoção, nós não nos sentimos tocados por ela, não sentimos o impacto que ela deveria causar. Por quê? Porque os conceitos não foram bem trabalhados, porque a trajetória da personagem não foi mostrada se desenrolando até esse ponto. Não vimos os dilemas dela até aqui, nem sequer vimos em ordem cronológica. O filme começa com ela já soltando fogos para todo lado, e só vamos ver como os poderes surgiram no terceiro ato, perto do terceiro ato do filme, quebrando totalmente a sequência natural de introdução ao indivíduo, para que a gente se identifique e se afeiçoe ao arco do personagem dele. Não dá nem para dizer que existe um arco aqui. Não dá nem para dizer isso, não dá nem para dizer que existe em si um arco de personagem aqui, porque a história ocorre de trás para frente, com flashbacks de 10 segundos, contando fragmentos de informações, e depois o filme fica para frente e para trás. Não dá nem para dizer que existe arco de personagem praticamente nesse filme. São apenas cenas jogadas quase que aleatoriamente, flashbacks salpicados de 10 segundos. A narrativa é completamente desconjuntada e quebrada, cheia de lacunas, relações mal explicadas e conceitos mal aproveitados. Para um filme cuja missão era contar a origem da personagem, não existe palavra melhor para defini-lo que não seja desastre. Desastre é o nome desse filme. Então vamos recapitular. Ao fim do filme, o público não conheceu a motivação da Carol, porque o filme quis contar a vida dela em 10 segundos. O público não viu ela aprendendo com a Marvel, porque a Marvel mal aparece. O público não viu a jornada de amadurecimento da Carol, porque o filme não mostra ela aprimorando nada.
O filme já abre mostrando ela com poderes e a única evolução dela no filme inteiro foi retirar um limitador para libertar o poder total que já estava nela desde a primeira cena. Ou seja, ela não teve um arco de evolução. A escolha de contar a história de trás para frente retirou completamente a sensação de progressão da personagem, deixando a impressão de que ela era poderosa desde a primeira cena. E se ela já era poderosa desde a primeira cena, então onde é que está o crescimento dela? Não há. Isso aqui é uma personagem rasa e unidimensional. É uma personagem muito da mal escrita. Num filme muito do mal escrito. Então, né? A Marvel queria o quê? O que esses diretores vagabundos esperavam? Diante de um trabalho porco desse. Eu, como quem estuda construção narrativa, ficaria surpreso era se o público ainda fosse gostar dessa personagem depois de tudo isso. Eles detonaram o amor da minha vida aqui. E esses vagabundos ainda ganharam milhões para fazer uma porcaria dessa. Se a Capitã Marvel ainda tem alguns fãs, muito raros, mas aqui e acolá eu acho um, é porque o conceito da personagem é realmente muito interessante. Porque esse filme dela é uma verdadeira campanha de difamação contra a personagem. Essa que é a grande verdade. No terceiro e último vídeo vamos ver que isso não foi uma particularidade do filme solo dela. Na parte final dessa série aqui de vídeos, eu vou dissecar a participação da Karen em Ultimato, os problemas de roteiro lá e como os irmãos Russo falharam em trabalhar com a personagem. Além de, claro, qual seria enfim a solução para corrigir tudo isso e fazer ela ser abraçada pelo público de uma vez por todas.